programa Presença hoje dá sequência à conversa com o diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Governo do Estado do Espírito Santo, o engenheiro Luiz César Mareto Coura. No programa de ontem, Mareto, você falou a respeito de uma tramitação de uma PL, né, de um PL que, no Congresso que vai, digamos, melhorar um pouco a DL 880, a lei 8666 DL 880, que normatiza normalmente esses processos licitatórios, né, do setor público no Brasil. E como se reclama dessa lei, né? Como se reclama do fato dela nivelar por baixo e ser uma lei, digamos assim, considerada uma lei burra. Mas ela foi, quando ela foi redigida, 300 anos atrás, se esperava na prevenção da possibilidade do ente público ser prejudicado, né? Na verdade, assim, o que pensou na minha, assim, pelo que eu né, milito há tantos anos, tenho 35 anos de engenharia, o que se pensou? O Estado tem que comprar mais barato, né? O Estado tem que fazer economia. Então, assim, a lei, ela tem como base sempre a economia. Só que, assim, ao passar do tempo, nós fomos começando a identificar o que é economia. Economia é o dinheiro absoluto ali, você contratar algo que você mesmo fez um orçamento que custa 1.000, você contratar por 600, contratar por 500 e depois você receber aquele produto não tão adequado, aí os controles dizem assim, mas você tem que fiscalizar para poder você receber adequado. Mas não adianta você fiscalizar, porque na medida que você fiscaliza, aquela obra certamente vai parar no meio do caminho, porque na hora que chega no ponto lá da execução do item que a empresa deu o preço mais barato, ela vai embora e vai largar a obra. E aí, larga a obra, você vai ter que fazer uma nova licitação para complementar aquilo. E certamente, quando você faz uma nova licitação, certamente aquele valor que você contratou por 600 vai estar muito mais caro, muito possivelmente perto dos 1.000 que tinha sido contratado inicialmente. Então, assim, e além da questão do cunho social, que você está ali, a população esperando, às vezes uma escola, um hospital, uma rodovia, né, um posto de saúde. Não é entregue. Não é entregue. Então, assim, aí os órgãos de controle externo agora se vangloriam até de que existem não sei quantas milhares de obras paralisadas no Estado e que nós criamos a possibilidade de uma economia de tantos milhões de reais. Na verdade, é muito o contrário, né? O órgão de controle, quando ele paralisa uma obra, ele cria um prejuízo. Eu acho que se há um erro na obra, mantém-se a obra andando, multa a empresa, prende quem roubou, mas deixa a obra continuar, deixa finalizar. Eu costumo dizer rapidamente, eu sei que o tempo é curto, a Volkswagen teve um problema na Alemanha com relação com os poluentes. Não fecharam a Volkswagen, deram uma multa de 1 bilhão de euros na Volkswagen e ela continuou funcionando. A Alemanha pegou esse 1 bilhão de euros e está utilizando lá para o bem do meio ambiente. Aqui no Brasil, qualquer problema que você tem num contrato, primeira providência, para. Você vê a 262, né? Uma coisa assim, quase que insignificante, a motivação. Tribunal de Contas da União, lá de Brasília, sentado numa cadeira maravilhosa, lá mete a caneta e manda parar. Quer dizer, um cidadão capixaba que precisa do trecho duplicado. Que está morrendo por a falta de duplicação, né? Ou seja, pela falta de duplicação, vai ficar esperando Deus sabe quanto tempo. E isso acontece no Brasil inteiro. Nós temos aí centenas e milhares de obras paralisadas por conta de que o órgão de controle acha, em identificando um erro, de determinar a paralisação. O que eu acho assim, tem que se identificar o erro? Claro que tem. Sim, tem que se reparar, inclusive. Tem que se reparar, inclusive. Mas não necessariamente parando. Não necessariamente parando, sim. Até porque se você para, a empresa perde a condição de faturamento e ela perde a condição de, inclusive, de pagar a multa que porventura venha sobre ela. Ela simplesmente fecha e some e desaparece. Inclusive, sobre a Lei 866, tem que fazer uma clara distinção entre a confusão que se faz de preço e valor, né?
Exatamente. Esse é o grande problema. E outra coisa é o seguinte, nada pode ser mais sim, melancólico do que uma obra parada, né? Nossa, porque ela sugere falta de planejamento, dissipação de recursos, perda de tempo, além de fazer aquilo que é o principal, que não é entregar o benefício que ela entregaria se fosse concluída, enquanto paralelamente se faria o reparo do erro apurado, uai. Assim, a população, ela tem, assim, e com justa razão, ela tem massacrado um pouco, né, porque ela não recebe o bem. Então eu acompanho nas redes sociais, por exemplo, o massacre que os engenheiros, os gestores públicos, os engenheiros de obra pública sofrem, no sentido de que a pessoa passa a ver aquilo ali parado. Então, e isso é imputado sempre ao engenheiro que está ali executando a obra. Então, assim, é bom você dar esse espaço aqui para que a gente possa explicar o que mais motiva a paralisação da obra. É mais o controle do que propriamente o engenheiro que está fazendo a gestão da obra. Né? Pelo profissional de engenharia que está fazendo a gestão da obra, ele termina o mais rápido possível. Vide algumas obras que depois que elas são resolvidas dentro do controle, elas vão rapidamente terminam. Então, assim, é uma pena que a visão hoje do controle externo seja essa, de parar a obra. E fora que quando você retoma a obra, tem o gasto de retomada, de fazer canteiro de novo, de reposicionar, de recontratar operários. E a questão do desemprego também, né? Que se essas obras todas, que têm recursos já disponível, que estão paralisadas, tivesse rodando, esse dinheiro estaria circulando e nós teríamos aí, diminuído com certeza o desemprego. A economia está se movimentando, a verdade é essa, né? Quando isso, a economia está se movimentando. A presença hoje é de Luiz César Mareto Coura, o diretor-geral do DR. Voltamos já. Voltamos com a presença do diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias no Estado do Espírito Santo, Luiz César Mareto Coura. Mareto, você falou a respeito dessa confusão, dessa estúpida confusão que se coloca entre atividade meia e atividade fim, com a atividade fim ficando condicionada à atividade meia. E é um fatalismo, né? Há como que uma resignação bovina em relação a isso. E as coisas são assim porque, digamos, são assim. Não tem uma lógica. Né? Se examinar com o mínimo de lógica que você trouxe aqui para o nosso telespectador, não há razão para ser assim. Mas eu estou querendo questionar você outras coisas. Por exemplo, nós temos esses dois eixos federais que cortam o Estado aqui, a rodovia a 101 e a 262. São dois eixos altamente estratégicos para a nossa economia, né? Nós estamos acompanhando essa duplicação a passo de tartaruga. Com certeza, na hora que se duplicar essas duas rodovias, 90% das mortes acabam, porque quase todas as mortes são de colisão frontal. É raro você ter uma morte que o cara capotou, mas é raro o cara morrer numa via só, né? Normalmente é uma colisão frontal. No entanto, essa coisa vem no O pessoal tem que parar de beber e dirigir também. Não, também, mas normalmente é colisão, normalmente é batida. Ou o cara entra numa árvore, mas normalmente é colisão frontal. Então, eu acho que seria um sonho pensar que a União pudesse deixar para cada estado a autonomia de administrar a obra federal no seu território, inclusive gerando isso fonte de renda para o Estado, né? O Estado podia fazer uma concessão ou podia explorar isso como fonte de renda nos pedágios devidos, né? Devido. Agora eu quero saber de você o seguinte: por que esse culto ao betume no rodoviarismo brasileiro? Você que é da área. A gente vai pela Europa, vai nos Estados Unidos, lá eles fazem rodovia de concreto. Parece que dura até acabar, ou seja, dura para sempre. Aqui não, aqui eu acho que de 4, 5, 6, 7 anos tem que ficar recapeando asfalto. Às vezes até menos. Na verdade, sim, isso é uma questão de cultura mesmo. Você colocou... No Nordeste tem algumas rodovias pavimentadas em concreto. O que acontece? Quando no Brasil iniciou-se a construção de rodovias, também foi quando nasceu a Petrobras, lá atrás, o petróleo é nosso. Então, a utilização do betume, ou seja, do petróleo para fazer pavimento, era algo até que protegia a indústria brasileira do petróleo. E era um custo mais em conta, né? É um pavimento mais barato. Com o passar do tempo, o pavimento de concreto, mesmo que o pavimento asfáltico, você precisa de
no ano seguinte, depois de inaugurado... Fazer os remendos. Não é nem fazer remendo, você fazer a conservação dele para que ele não tenha lá a condição de fadiga, vamos dizer assim. Já o pavimento de concreto, você pode esperar até 10 anos para começar a fazer as conservas, a não ser limpeza, né, das bordas, tal, que isso é normal. Mas assim, o preço do concreto, ele era muito mais caro para execução na comparação com o preço com o pavimento de betuminoso, né? Tanto é que no Brasil... Como diz você no bloco anterior, em valores absolutos. Em valores absolutos, isso. Na hora que você faz a comparação com o tempo de conservação, exatamente, é evidente que o de concreto é mais vantajoso. Mas o que tem acontecido? Tem acontecido que o pavimento de concreto hoje, até na sua execução, se você for considerar a carga que você precisa de ter nesse pavimento, tanto de asfalto, ou seja, betuminoso, CBUQ que a gente chama, né? É o concreto betuminoso. Com o concreto normal, o concreto Portland, hoje os preços estão se equivalendo. A ponto de que nós, no DR, agora, esse ano, já contratamos projetos para execução de rodovia de concreto. O ano que vem, se Deus quiser, a gente inicia algumas rodovias no estado com pavimento de concreto. Nós não teremos mais só o preto, né, que a gente chama, os engenheiros gostam, o pretinho no chão. Nós teremos pavimentos de concreto armado em algumas situações que nós consideramos importantes. Por exemplo, nós estamos iniciando a fazer o projeto da rodovia do Frade, que é da 101, vai para Cachoeiro Itapimirim, onde tem aquela rodovia do granito, tem muita fábrica. Ali nós estamos iniciando um projeto para execução, para duplicação e execução dela em pavimento de concreto. Em vários outros lugares no estado, nós já definimos a necessidade de fazer em concreto. Vem cá, você mencionou no programa do dia de ontem 3 bilhões em fase de contratação, Banco Mundial e outra fonte de financiamento, o fundo de infraestrutura com o dinheiro dinheiro do petróleo, né? O dinheiro do petróleo, mais a contratação pelo BNDES, mais 3 bilhões que estão sendo alocados no orçamento do governo do estado para 2020, eu acho, que é um orçamento de 20 bilhões, 3 bilhões é 15%, é muito investimento. Vocês aí, o DR que vai gerir esse pacotaço de 7 bilhões de obras? Não, na verdade, assim, não chega a ser 7 bilhões, né? O total, dentro desse financiamento, com o fundo de infraestrutura, são 3 bilhões e meio. Tá. Mesmo assim é muita coisa. É muita coisa. É mais ou menos 1 bilhão por ano que nós temos que daqui para o final desse... 3 bilhões é 15% do orçamento do estado, deve estar em 20 bilhões o orçamento do estado. Exato, é muita coisa. Nós temos uma carteira de obra gigante, nós temos que nos desdobrar. Por isso é o que eu coloquei, de que nós temos que fazer gestão, até porque nós não temos essa possibilidade de nós gerirmos tudo isso. Então nós estamos trabalhando na gestão e na contratação da iniciativa privada. Agora você imagina se cada um desses contratos, o trabalho que dá, o órgão de controle daquilo que nos impõe, o quanto isso o Estado pode perder se cada uma dessas obras tiver um massacre sobre a realização dela, com relação a uma atividade que às vezes, como a 262, por exemplo, que é algo que não seja tão significativo na execução da obra. Cada uma obra dessa parada... O roteiro de acasalamento do Ouriço Cacheiro. Tipo exatamente. Assim. O que acontece? Se você considerar que colocar no mercado capixaba 3 bilhões e meio de reais na execução de obra são operar. Isso, sem medo de errar, isso deve dar em torno aí de 25% a 30% de mão de obra. Quer dizer, normalmente uma obra ela varia entre obra rodoviária e obra de edificação de 25% a 30%, em alguns casos até mais. O custo da obra é mão de obra. Você está falando de 1 bilhão de salário, então? 1 bilhão de salário durante 3 anos. Você imagina 1 bilhão de salário durante 3 anos, seria em torno aí de injetar 350 milhões de reais todo ano na economia do Estado. E você vai arrumar uma merrequinha lá do DR para investir num negociador com o Tribunal de Contas e com os órgãos ambientais para ver se melhora um pouco sua vida.
Não, na verdade, assim, na verdade, assim, o que eu tenho feito e tenho tentado é fazer um enfrentamento. Eu não tenho essa, assim, só que é um enfrentamento respeitoso e é um enfrentamento técnico. Racional. Racional. Eu tenho tentado convencer ao controle que nós precisamos de estar juntos, descobrir alternativas e fazer com que a nossa turma possa produzir engenharia. Porque só produzindo engenharia de qualidade é que a gente consegue cumprir esse compromisso que nós, engenheiros do DR, eu especificamente, tenho com o governador Casagrande. Quero agradecer muito, Maria, a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias, oferecendo principalmente essas tão necessárias explicações à nossa população. Eustáquio, assim, eu estou sempre à disposição, eu acho que é importante a gente estar divulgando, passando para a população aquilo que nós estamos fazendo, até porque a nossa atividade é uma atividade que tem sido sofrida nos últimos anos, com muita corrupção, com muita obra parada, mas eu quero acreditar que nós vamos cumprir todo o programa que o governador Casagrande nos impôs. A presença hoje do diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, Luiz César Mareto Cura. Até já.